Olá, seja muito bem-vinda, minha amiga, minha cunhada, minha irmã, né? Michele Von Groll. Estou muito feliz de estar te recebendo aqui no nosso Papo na Fé. Ai, eu tô até emocionada, assim, porque quanto tempo eu queria trazer tu aqui no nosso programa, mas como Deus, ele sabe o tempo para todas as coisas. Então, tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço o convite também, estou muito feliz de estar aqui. E realmente, Deus tem o tempo certo para Ele todas as prepara, coisas, né? Ele Ele prepara. prepara. Então, hoje é o teu dia. E tô feliz porque Deus, ele sabe o tempo certo, ele nos prepara para a gente testemunhar e contar tudo o que Deus faz nas nossas vidas, né? E eu gosto muito de começar o meu programa perguntando como Deus entrou na tua vida. Deus sempre esteve, né, na minha vida. Uhum. E isso é antes mesmo de eu me converter. Coisas aconteceram que depois a gente, né, vai refletindo e nossa, foi Deus, foi Deus. Mas de verdade, assim, Deus entrou na minha vida quando eu voltei com o Eduardo. Ele que me apresentou Jesus, né? Ele que me incentivou, me instigou a conhecer. E aí sim, aí Deus entrou de vez na minha vida. E tu sabe, se a gente for parar para pensar lá atrás, porque nós nos conhecemos desde pequena, né? Pequenininha não, mas eu era adolescente, tu também, né? Eu tinha uns 14, 15 anos. E eu digo, se nós olharmos para trás, a gente não acreditaria. Não. Se nos contasse Jamais lá atrás, a gente não tudo que a gente ia passar teria juntas, ideia. de tudo que Deus ia fazer, que ele ia curar, que ele ia transformar, a gente ia dizer não. Mas tem uma coisa também. Se nós soubéssemos o propósito, o processo que a gente iria passar, a gente ia dizer, não, Senhor, obrigada, mas não é para mim. Tá puxado, né? A gente não teria coragem. Então, por isso que às vezes Deus não nos mostra. Ele vai nos direcionando conforme a gente está caminhando. Porque esse processo é para nós chegarmos ao nosso propósito, né? E nós estávamos falando de propósito, eu falo muito de propósito. Mas é para isso, sabe? E nós temos um propósito maior, né, Michele? Que é falar do amor de Jesus. É para isso que ele nos transforma, nos cura. Porque a maioria das pessoas, elas acham que é nós que decidimos ir para a igreja, nós que decidimos seguir Jesus, não. É ele que nos escolhe. Verdade. E ele nos escolhe para um propósito. E esse propósito maior é para nós glorificarmos o nome dele. Ele nos abençoa, ele transforma a nossa vida, mas a gente não pode ficar quieto. A gente tem precisa que falar que é para isso que ele restaura, né? Que ele muda a nossa história. Eu gosto muito de falar que Deus, ele é um Deus de segundas chances. A gente não enxerga, a gente acha que nada é possível para nós quando a gente está no deserto ou está passando por uma situação difícil. Mas para Deus, sim, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de segunda chance. E eu queria que tu falasse que não tem como tu não contar, que tu contasse para nós esse testemunho de transformação, porque, Michele, se te contassem lá atrás o que tu iria passar, tu ia dizer não, Senhor, não é para mim. Então, para você que está nos assistindo agora, a Michele, né, é uma empreendedora, uma mulher de Deus, e ela vai contar desde lá do comecinho, quando Deus transformou a vida dela, mas não foi só a tua vida, foi a vida da tua família, a vida do teu marido, a transformação do teu marido, né, e de Deus vir e reconstruir, fazer novo, de novo, o teu casamento. Então, tu conta pra nós essa história linda. Eu e o Eduardo, a gente começou a namorar muito jovens, né? Eu tinha 13, ele 14 anos. E noivamos, casamos, casamento lindo. Foi lindo mesmo. Tivemos o Theo 2 anos depois. Quando o Theo completou 2 anos, nós nos separamos, né? E aí ficamos 3 anos, quase 4 anos separados. O Eduardo seguiu a vida dele, eu segui minha vida. Nunca deixei de amá-lo, nunca.
Se eu sei. Mas foi uma decisão muito racional naquele momento, porque eu estava sofrendo demais, o Eduardo estava fora do controle, né? E eu não estava mais suportando, não tinha Deus, então o fardo era muito Muito pesado, maior. muito pesado. E aí eu desisti. Enfim. Depois, passados quase 4 anos, a gente acabou tendo sempre teve contato em função do Theo, né? O Theo era pequeno, mas a gente acabou estreitando mais essa relação depois que ele se separou, porque quando a gente se separou, ele casou novamente. Sim. E aí, quando ele se separou e tal, em função do Theo, teve uma comemoração do Dia dos Pais. E aí eu levei o Theo e tal. A gente começou a conversar de novo. E a gente nunca deixou de se gostar. Isso, quem nos conhecia, sabia, né? Eu sempre soube. É. E tu sempre dizia. Sempre, sempre. Tu vai E voltar aí, com ele. E aí, a gente voltou. E aí o Eduardo já era convertido, né? O Eduardo já tinha Jesus, enfim. E ele começou, e eu, ai, que crente chato, sabe? Meu Deus, agora, quem é esse Eduardo? Mas ele era o melhor Eduardo. Olha só. Era o Só que melhor tu dele tava aflorando. fechada ainda, né, Michele? Tu não Tava. queria nem enxergar a mudança dele, que ele já tava começando a ser transformado. Só Sim. que pra ti era um mundo diferente, né? Totalmente E tu não diferente. queria enxergar que era bom. Tu só tava Eu não assustada porque tu não conhecia aquele Eduardo. Muito, mas o que eu via era bom. E ao mesmo tempo eu ficava meio receosa, será que é? Até onde vai essa mudança? E aí a gente Estão mentindo pra mim. Sabe? É armação. Teatro. E aí, eu acompanhando, né? Convivendo mais com ele, eu consegui enxergar, né? Posicionamentos dele, coisas que eu imaginava, não, o Eduardo vai por esse lado. Não, ele ia por, sabe? O correto. E aquilo me fez amá-lo ainda mais, né? Porque eu consegui ver o que Jesus fez na vida dele. E te deu um despertar. Me deu, eu quero isso pra mim, quero mudar. Olha Né? aí. Porque durante esse tempo que a gente ficou separado, eu saía, eu tive um outro relacionamento. Sim. A minha vida, né, do mundo normal. E aí eu fiquei receosa, eu vou ter que abrir mão, porque a gente fica, assim. né, a gente com medo, acha que vou Deus perder. vai tirar tudo de nós, não. Ele só tira o que não nos faz falta. Não, o que ele acrescenta Ele tira o que não quer, mas é imensamente é verdade. melhor, né? É isso que é o melhor. Ele só acrescenta coisas boas. E aí eu comecei a ir na bola, assistir os cultos, ia só eu e Theo. E aí, em Porto Alegre, na Bola de Neve, né? E aí Deus começou a falar comigo, começou a mandar pessoas falando comigo. O Eduardo ia em muitos cultos com o Fábio, né? E aí eu comecei a ir em alguns, e cada lugar que eu chegava sempre tinha um profeta para vir me entregar uma palavra, sabe? Isso você já estava morando junto? Não, a gente estava só namorando. Ah, entendi. Namorando. Aí, a minha real, assim, experiência, primeira e talvez mais impactante, né, para mim, foi quando a gente subiu ao monte. Tu estava junto. Nós subimos o monte em Novo Hamburgo. Campo Bom. Falei Sim. hoje, tu acredita, sobre o monte? Sim. Eu lembro. Das folhas em brasa, Isso, lembra? falei isso hoje, tu acredita? Sim. Que eu nunca mais Ali eu comecei a ver o poder de Deus sim materializado. Olha Aquilo me impactou de uma forma, e eu dizia, eu quero viver isso. Eu quero. E aí a gente orando e tal, e eu muito curiosa, cuidando tudo. Não foi lá em Sapiranga? Eu acho que Sapiranga. Comentei sobre isso. Acho que é Sapiranga. E aí, ali Deus falou comigo, através de um profeta, pastor André, e me entregou uma palavra de uma coisa que iria acontecer. Ele disse, é para ontem. Uma notícia boa e duradoura. Enfim. Voltamos, tal, no outro dia eu liguei para minha mãe para saber como é que tava e tal, e a mãe disse, teu pai acabou de receber uma carta do INSS que veio a carta de concessão da aposentadoria dele, que ele estava há muito tempo aguardando. Agora eu me E lembrei. era, né, uma notícia boa e duradoura, né? Com Enfim. certeza. Ali eu comecei... Tu viu que Deus estava no negócio. Se Deus fala, né, eu quero mais disso. E aí, é um enfim, Deus de perto, né, e não de longe. De perto. E assim, até parece história, né? Mas só quem vive sabe, são inúmeros testemunhos lindos,
de cura, de restauração, de provisão, enfim, Verdade. de qualquer assunto eu posso dar um testemunho, porque Deus agiu grandemente, assim, de 2014 para cá, né, quase 10 anos, já vai fazer agora no fim do ano, inúmeras coisas, né? Dentre elas, a cura do meu pai. Nossa, isso nós vamos falar mais pra frente, porque isso não tem como não contar. Não. Eu digo que nesse nosso papo na fé, que eu gosto muito, porque as mulheres em si, todas, sempre têm algo forte, um testemunho para falar o quão poderoso é Deus. Muito, Hoje muito pode estar uma poderoso. pessoa assistindo o nosso programa desesperada ou sem esperança, mas com esse programa a gente consegue alcançar essas Amém. pessoas para falar que o Deus, ele é um Deus de esperança, é um Deus de perto, que ele faz coisas impossíveis aos nossos olhos, mas que para ele não é. Não. Então, não tem como não falar das maravilhas de Deus, do que ele faz para nós, que é para a gente propagar, né? E O esse é o nome dele. É propósito, o né? propósito Esse é o maior. propósito. Esse é o propósito maior. Muitas pessoas chegam aqui e sabe que eu mentorio muitas mulheres também, e elas sempre falam: eu acho tão lindo o teu propósito, o que Deus tem feito. E eu falo assim: ei, Deus dá um propósito para cada um de nós. Pode dar um, pode dar 5, pode dar vários. Mas tem um propósito que é maior e que todos nós somos escolhidos para esse fim, que é falar do amor de Deus. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei falar direito. Tu sabe abraçar? Porque as pessoas têm que nos olhar e enxergar Deus. Esse é o nosso testemunho maior. Não adianta a gente ficar falando de Deus e a pessoa não enxergar na tua vida a Tuas transformação que Deus faz, né? Então, já que tem tantos testemunhos, eu queria que tu escolhesse. Vamos lá, vamos por parte. Queria que tu escolhesse primeiro um de cura, porque eu sei que tem vários, Vários. mas para contar para nós aqui, porque as pessoas gostam, porque isso aumenta a fé delas, para elas não desistirem. Além do de cura, eu vou puxar um Pode, fica à pouco vontade. antes Isso, vai o por. nascimento da Mariá. Olha aí, verdade. Eu já era, né, convertida. Mariá já nasceu, né, num lar cristão. E a Mariá nasceu com 6 meses. 6 meses de gestação. Eu fui para uma consulta, estava sozinha de carro, e ele disse: não, vai ter que ir para o hospital agora. Então, assim, foi no susto. Eu chegando lá, não deu 3 minutos, eu estava indo pra cesárea. Eu lembro. Final do ano, né? E aí, como eu estava correndo, né, sozinha, eu falei: chama o meu cunhado, que o meu cunhado tá lá embaixo, que eu não quero ganhar sozinha, assim, nem ninguém comigo. E aí o bandinho chegou, assim, na sala, colocando a roupa, e a Maria já estava nascendo. Foi muito rápido. Nossa. Muito rápido. E aí tava toda uma equipe já de pneumo, porque eles já me avisaram no Muito caminho pequenininha, né? que provavelmente teriam que entubar ela em função de que o pulmão não estaria formado. Maria nasceu berrando. Olha aí. Então, assim, o milagre de Deus foi... Sabe o que é sentir a presença de Deus o tempo todo comigo? E ela, se tu fosse ver, né, ela achava que nós ia encontrar ela, que nem a Manu, 1 a Manu era quilo muito pequenininha. 240 a E Maria tu olhava e nasceu. não dizia, né? 1 quilo 240. E aí a previsão de que ela ficaria uns 60 dias no hospital para ganhar peso, se não tivesse mais nenhuma intercorrência. A Maria não teve nenhuma intercorrência. Olha o cuidado de Deus. Não, Deus foi perfeito em tudo, né? Em tudo, como sempre. E com 29 dias a Maria teve alta. Né? Não tomou nenhuma medicação. Ela literalmente ficou mamando. E ficou só em observação. Sim, porque eles não podiam liberar antes dela ter 2 quilos, Exato. né? Então ela precisava. Enormes. E aí a gente foi para casa, enfim, que glória, né? E só glorificar o nome de Deus. Esse foi o primeiro milagre, assim, como dizer, palpável, sabe? De ver o cuidado de Deus ali. E aí eu gosto muito de falar, né? Antes, que nem tem em Jó, né? Na palavra de Deus, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É isso. Eu vi. É a experiência pessoal. A gente vendo o cuidado de Deus com a gente, né? E com aquilo que pra gente é mais precioso, que são os nossos filhos, né? Então,
Acho que até quem nem não fosse convertido se converteria, porque é impossível não acreditar que foi Deus que organizou, que planejou, Mas que cuidou de todo, de com tudo, né? certeza. E aí, o milagre da cura, que pode ser comprovado, inclusive, foi a cura do meu pai. Esse é forte Ele também, foi diagnosticado com câncer no pâncreas, que é um dos num mais grau graves. já alto, e em função de cardiopatias ele não poderia se operar, e até porque já estava num tamanho razoavelmente grande que não. Então nos chamaram, né, no hospital, eu fui com a mãe e ele ouvindo aquilo, né, e eles muito diretos, muito Sim, francos, que não teria como operar, enfim, que, né, quimioterapia não resolveria. E aí o mundo desaba e tu, né, tenta se manter forte, e aí no outro dia ele falando: "Vamos procurar uns chás, vamos", sabe? E tu vê o desespero da desespero. pessoa e tu diz: "Pai, vamos orar, Deus vai te curar, vai te curar". E aí passou-se meses e ele não foi mais no médico. E a gente dizia: "Pai, tu tem que ir, pai. Pai, tu tem que ir, né, tem que ver". Ele: "Não, não vou, não vou". Deus me curou. Ele dizia, né: "Deus me curou". Por que que ele dizia isso? Porque nós recebemos um telefonema teu, que a irmã Ivone tinha te ligado e te entregue a palavra, que era para me dizer que o meu pai tinha sido curado. Olha aí, é E aí verdade. tu ligou e eu desesperada: "Pai, recebi a palavra agora, tu foi curado, tu crê?" Ele: "Eu creio", e ele recebeu a cura. Ele Mas recebeu. antes, de eu te ligar, ele já tinha falado que ele Não, estava ele curado? pedia para Deus. Ah, ele estava Ele pedindo a pedia cura, pedindo a entendi. cura. E aí quando ele, ouviu essa notícia, ele recebeu de verdade a Que é cura. isso aí, às vezes a gente tá com o coração fechado, pode vir profeta, pode vir qualquer um orar. Se tu não tem fé, tu não abre esse espaço, tu não é porque Deus, ele quer um coração disposto, que tu tem que Sim. confiar nele. Como que um incrédulo vai receber, Não, é a né, uma fé, né, a cura, uma fé que cura. transformação, sabe? Quantos relatos na Bíblia a gente vê Jesus falar: "A tua A fé tua te fé te curou, curou. vai para casa, a tua fé". E é isso que Deus faz, a gente tem que estar com o coração aberto, disposto e com fé. E aí foi isso que teu pai contou, mas eu quero que tu conte todos os detalhes, até lá do hospital na madrugada, que é Ah, muito sim. pode contar que a gente tem Aí bastante tempo. ele, recebeu, né, a Daí tu cura, falou pra ele e ele começou até da a cura. caminhar melhor. Quando ele recebeu, né, que eu passei para ele o recado, ele recebeu de verdade, e ele começou a agir não mais como um doente. E a gente né, Claro, eu lembro na vendo época, assim, ó, ele ele recebeu. disposto. E ele dizia para todo mundo. Se ele ia no mercadinho, ele falava, se ele ia almoçar fora, ele falava, chegava alguém lá, ele falava: "Sabia que Deus me curou?", Olha aí, sabe, e ele falava muito convicto, né. convicto, mas ficava sempre aquilo no ar: "Será? Será?". Aham, Mas a Deus é dúvida. perfeito e maravilhoso. E aí a gente dizia: "Pai, tu tem que ir, né, tá ok, tu foi curado, então vamos provar que tu foi curado". Ele: "Não preciso, eu não Exatamente. preciso provar". Até que um dia ele desmaiou. A mãe chegou, ele estava desmaiado. E aí ele foi levado de ambulância, ele foi obrigado por Deus a Tu ir viu para o como é que hospital. Deus ele faz, foi necessário isso, Foi. porque senão ele não ia para o hospital. Não, não iria. E até para as pessoas que estavam em volta descansar também. Claro que vocês criam que ele estava curado, mas enfim, né. Meu Deus, tipo, câncer no pâncreas, que a gente sabe como é avassalador isso. Sim, E dizer claro que Deus ele faz um milagre instantâneo. Comigo não foi, sim, né, comigo foi uma cura progressiva. progressiva, mas claro que ele é de milagres. Mas é bom também ele ter aquela certeza, por mais que não precisasse, vocês que estavam em volta, descansar mesmo. E aí ele desmaiou. E aí ele foi. Aí chegando lá, né, foi direto para. Meu pai é conhecido, né, no Sim. hospital de clínicas. Nossa, desde que eu te conheço por gente, teu pai tem problema de coração, né? Sim. E aí ele chegou e já foi direto lá para ala da cardiologia, Pelo desmaio pelo desmaio, né, e todas as as comorbidades. sim. E aí, fizeram vários exames e tal, e aí, claro, estava na ficha, questionaram minha mãe: "Como é que tá o acompanhamento dele com a oncologia?". A mãe disse: "Olha, quero falar sobre isso, tô preocupada, porque ele simplesmente não quis mais vir e tal".
Não, já vamos pedir então a tomo. A tua mãe já tava indo na igreja? Ia já. A mãe ia, já ia. tava. Vamos pedir a tomo, né? A ressonância e tal. Voltaram. Fizeram os exames, voltaram. Começaram a questionar. Seu Sérgio, onde é que o senhor foi? O senhor foi em algum outro lugar, algum outro médico? Ele, não. Eu sei, vocês não estão achando nada, né? É que Deus me curou. E o médico, Olha não, seu aí. Sérgio, fala a verdade. O senhor não tem nenhuma cicatriz, o senhor não tem... O que aconteceu? Porque não tem mais o tumor. Né? Aí chegaram a questionar, chegaram a fazer o DNA da amostra retirada para comprovar que aquele tumor era do meu pai. Porque eles tinham lá primeiro o exame comprovando Sim, o câncer do câncer. De pâncreas. E quando ele desmaiou, que ele retornou, Não eles tinha, fizeram outro exame. porque tinham feito vários exames. Sim, não foi só um, foi Não, vários. foi num raio-x que perceberam Claro. e aí foram investigando. Então tinham Sim. vários exames detectando ali o câncer, né? O tumor. E aí, quando ele volta alguns meses depois, sem nenhuma cicatriz, sem nenhum acompanhamento médico. Sim, não fez cirurgia? Nada. Como? E aí, um dos Eu médicos... já tô vendo ele falar, mas eu te falei, Deus me curou. Aham, Você é doido. debochando ainda assim, né? Eu te falei, tu não eu te quis porque tá falei. fazendo exame de graça, porque eu já tinha certeza. E foi bem isso, assim. E aí, Deus começou a usar ele dentro do hospital. Olha aí, olha a urgência. Porque também a gente já tinha recebido uma palavra que Deus mandava ele muitas vezes para o hospital. E ele sempre voltava. Porque ele tinha que ter... O propósito dele era orar por pessoas. Olha aí. E ele não fazia isso, então, já que tu não fez, tu volta, tu volta. E assim ele ficava. E aí ele disse que Deus acordou... Na verdade, não acordou. Acordaram ele, né? Durante a noite, 2 enfermeiros. E começaram a tirar os aparelhos dele e tal. E aí, essa sério, você não precisa mais disso. E ele disse, tá bom. Dormiu de novo. Quando chegou a troca do plantão ali, chegaram lá, meu pai estava só deitado, sem nenhum aparelho, sem soro, sem nada. Mas isso aí ele tava... Quando essa madrugada foi... Depois que ele desmaiou, que ele estava internado para os exames? Não, que ele já tinha feito os exames. Ele ficou acho que quase um mês. Sim, ele sempre fica um tempão, né? Sim, porque daí eles começaram a revirar ele. A investigar. Entendi. E aí ele... Por isso que ele estava com os aparelhos. Sim, porque eles estavam monitorando. Né? E aí... Quando os médicos chegaram lá de dia, estava sem. Tava sem. Nessa parte. E aí começaram a questionar, por que o senhor tirou, seu Sérgio? O senhor não pode ficar assim. Ele disse, como eu tirei? Vieram aqui e tiraram. Como assim? 2 enfermeiros e tal. Seu Sérgio, não tem? Essa noite eram só meninas aqui no bloco, na ala. Não tinha nenhum enfermeiro. E ele disse, olha, eu nem sei como tirar isso aqui Pois tudo. como é que ele ia tirar? Né? Tirar, imagina, acesso, tudo. Ele disse, né? Tiraram. E tava tudo em ordem? Tudo. E aí ele disse mais uma vez, né? Deus dizendo que ele não precisava de nada. Mais um testemunho dele. E aí, na noite seguinte, Deus mandou ele orar pelas pessoas que estavam naquela sala. E ele, muito envergonhado, ele disse que não conseguia declarar. Então ele se levantou e foi nos pés, todo mundo dormindo, foi nos pés de cada leito e começou a orar pelas pessoas. E aí, no outro dia, meio-dia, começaram a dar alta. Eram 9 pessoas que estavam na ala com ele. Começaram a dar alta. Com todos que ele orou? Com todos que ele orou. Uma senhora que tinha água no pulmão, não estava conseguindo, já tinham chamado a família para, né? O médico... Tava desenganada? Tava desenganada. E o médico repetiu o exame e não tinha. Olha. Liberaram e começaram a dar alta. Começou a acontecer milagres dentro daquela sala. Uma criança também que tinha um problema, alta. E assim foi indo. E ele dizia, tá aí eu. Pois eu vou ficar aqui. Sim, se eu certo pessoa, eu também vou receber alta. Aí até que chegou no outro dia, o médico, o senhor pode ir? O senhor tá aqui há quanto tempo? O senhor não tem nada. Oh, glória né? a Deus. Então, Deus é maravilhoso. Eu lembro, nessa época, a gente ficou tão feliz. E foi na pandemia, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes? Foi. Tá, porque eu lembro que a gente fez um culto aqui, é que passa tão rápido o tempo. Eu lembro que a gente fez um culto. A internação, não, desculpa, a cura foi durante a pandemia. Foi durante, né? Foi durante. E aí eu lembro que nós fazíamos uns cultos aqui em casa. Sim. E ele veio pra agradecer, tu lembra? E ele tinha muita dificuldade de caminhar, escadas e tal, e ele veio pra agradecer. Ele falando assim, eu vim pra agradecer, olha como... Quer cuidar. E tá aí, né? Firme e forte. Firme e forte. E aí a gente sempre pensa quando passa mal, é agora, coitadinho do seu Sérgio. Mas é Deus que sabe de tudo. É Ele que sabe. Deus é maravilhoso. Né? O dia,
quando acaba o nosso propósito, não é nós. Só que a gente sempre fica naquela, né? Mas será que... Não, Deus vai lá e cura. É o Highlander. Nós já apelidamos ele, é o Highlander, né? Highlander. Ele pode escrever um livro? Pode. Tem que dizer pra ele escrever um livro? Pode. Porque, olha, isso é lindo, né? A gente testemunhar os milagres de cura. Se tu for para fazer um resumo da tua história, porque Deus vem, Ele te escolhe, transforma a tua vida, transforma o teu casamento, sabe? Te dá Maria, cura o teu pai. Transforma Transforma toda a minha família. toda, porque minha tu mãe, foi... minha irmã, O Eduardo minha foi o alvo. tia. Mas Sim. tudo, sabe? Vamos um pouquinho mais longe, que é o que eu falo. Eu fui o alvo. Sim. Porque através da minha doença, se a gente for analisar, minha família toda foi alcançada. Né? Não só, né, meu marido, meus filhos, mas minha mãe, meus irmãos, o Eduardo, né? Vocês. Olha o que Deus faz. Aí, do Eduardo... Aí transforma o teu casamento, transformou o meu, me curou, transformou o meu casamento, a minha vida. Alcançou curou o Eduardo, te alcançou, curou o transformou Eduardo. nosso casamento. Exato. E eu lembro, Michele, que eu convidava o Eduardo para ir na igreja. Ele sabia da minha cura, tudo. Ele estava vendo eu melhorando, porque nem eu disse, a minha cura foi uma cura progressiva, mas ele via. E eu não desistia. Esse Eduardo, estão te esperando hoje. Vamos no culto. Ele não vinha, eu ficava triste. Tá, mas no próximo ele vai. No próximo ele vai. E ele ficava sempre dando uma desculpa, mas eu tinha certeza que ia chegar a hora certa. Deus, ele não escolhe um só. Ele alcança todo mundo. Todos. Todos nós temos essa oportunidade. Então eu olho para trás, eu vejo os frutos. Verdade. É isso que vale, os frutos. Tem tanta gente que fala de Jesus, tá, mas e os frutos? Sabe, a gente vê os nossos filhos, sabe, o Theo, Murila, Maria, Manu. Até entrevistei Maria, elas aqui. O sonho é ser pastora. É, o sonho da Maria é ser pastora. Tipo, a Maria e a Manu já nasceram, né? E eu não vou dizer que o Theo e o Murilo, eles estão desde pequenininho, eles não nasceram, Sim. mas eles desde pequeno, né? Conhecendo Jesus, a palavra. Olha o privilégio. Privilégio. Que bênção, né? Meu Deus, não tem explicação. Eu me questiono. Será que a gente é tão merecedor assim? É só Não pela somos. misericórdia, porque... Misericórdia e graça. É a graça como eu de falei, Deus. vários testemunhos de várias áreas, né? De Exatamente. todos os aspectos. Mas como tu falou no início, que tu tinha me convidado há algum tempo e acabava não dando certo, eu nunca vim. Então eu vou te dizer o porquê que é hoje. Ontem, eu conversando com meu irmão, o Jonathan. Tá, vamos voltar lá. Através de mim, aquele amor, aquela paixão por Jesus, a gente fica aquele crente chato que só fala de Jesus. O Fábio que diz, né? E aí, a gente acaba contaminando, né? Porque Glória a Deus, a gente contamina. Todo mundo viva o que a gente Experimente. vive, né? E a gente se torna um crente chato, mas é tão bom ser, né? E aí, a minha irmã começou a ir na igreja, a minha tia, a minha mãe se batizaram. Olha, vai né? tudo. Se converteram, se batizaram. E aí, meus outros 2 irmãos, eu achava que era mais difícil. Pra Deus nada. O Daniel não tanto, porque o Daniel sempre foi certinho, a gente dizia, ele é um crente sem ser crente, sabe? E aí, levou anos. O Daniel se converteu, se batizou, glória a Deus, muito contente, muito contente. Tua mãe também, né? A mãe também, a mãe, a Dani, a Mara, minha tia. E aí, ontem eu recebi, eu falando com ele, e ele naquele primeiro amor, né? Como ele disse, daqui a pouco eu tô pregando pra ti. E ele começando a falar das experiências dele com Deus. Ele tá na igreja também? Sim. Creia, receba. Olha aí! O Jonathan. Então, assim, gente, eu chorava de alegria, sabe? Que legal. E gratidão a Deus, porque isso aconteceu, não sei se tu vai lembrar, durante a pandemia, um dia, por telefone, tu me falou que Deus estava mandando eu fazer uma lista, que era para eu escrever e colocar na minha geladeira. Eu mais ou menos eu lembro. E que tu via eu marcando, riscando tudo que Deus faria aquilo fazer. que Deus, que era para eu colocar o que eu quisesse. Foi na pandemia? Foi. E eu comecei a fazer. Eu fiz essa lista e botei o papel tá bem amarelo, assim. Isso aí, já. mas é... E aí, dentro de algumas coisas que Deus já realizou,
Uma delas era que eu pedi para Deus para que eu visse a minha família toda convertida, louvando e adorando. E eu escrevi o nome, né, dos meus Isso. irmãos, pedi pelas minhas cunhadas, pelos meus sobrinhos, eu pedi por todos. E aí ontem eu conversando com os dois, né, meus 2 irmãos, o Daniel me mandou a comemoração de 1 ano da igreja deles, uma igreja nova, tá no vídeo ele e a Marília. Deus Ai, realizou, olha aí, né. Não só ele, né, mas como a a família dele. família dele e a casa dele. E aí depois eu falando com o Jonathan, que até então era o irmão Sim, mais tu nunca me falou difícil, né. nada, né, Não, nem pra mim foi uma e surpresa. sempre orei, né, Não que eu sei escrevi que um dia ia acontecer, mas eu imaginava que ia ser agora. sim, e não só escrevi aquilo e deixei guardado, eu sempre continuei orando, né, orando Sim, para que isso acontecesse. aí ele te E para ligou. minha surpresa, ele tá amando, encantado, conheceu Jesus, aceitou Jesus, a minha cunhada e eles estão indo aos cultos. Ele foi no culto domingo, A ontem ele me gente quer ir mandou sempre. uma foto que ele estava no culto terça-feira de noite. Lá perto da casa dele? Aham, Que então assim, legal. pra honra e glória do Senhor. Eu Olha, sabia, né, que isso ia acontecer um dia, mas a gente não esperava que fosse tão logo, e por isso que é hoje que eu tô vindo entendo. aqui, porque Deus tinha que me Queria que tu oportunizar. glorificasse o nome dele, que tu falasse A do que ele oportunidade que eu fez. tô tendo agora para Exato, dizer que Deus é exaltar o nome dele. maravilhoso, que ele é poderoso e que ele transformou toda a minha família. Glória a Não só a Deus. minha casa, como a casa dos meus pais, a casa dos meus irmãos. Isso, nossa, enche meu coração de alegria e por isso que é hoje que eu tô aqui. Eu Olha só, precisava testificar isso. lindo, e tanto é que antes nós nos bastidores, é que ainda eu falei, tu falou: "Ai, eu tenho que te falar Mas o não vou porquê que é falar. hoje". Aí tá, mas eu sei lá, Sim, alguma coisa, eu disse pra ti: "Ai, depois ali na hora do aham, lanche, tu me tu me conta. conta". Digo: "Olha como Deus é". Mas ele preparou esse É, momento para que eu pudesse e a falar. gente E para que continua. todos que estejam buscando isso não desistam, não cansem de orar. Deus Exatamente, a escuta as oração nossas é orações poderosa. e ele atende a todas, E todas, ele não esquece de tudo aquilo que a gente pede. Eu digo, Deus alcança todos nós. De todas. repente tem pessoas aqui hoje nos assistindo que estão orando muito tempo pelo seu marido, pode estar no álcool, nas drogas, ou com uma doença, ou uma falta de emprego. Não desistem. Busquem a Deus de todo o coração, que Ele sabe a hora certa para tudo na nossa vida, né? Às vezes Ele quer nos entregar algo, mas Ele só não entrega porque a gente não está preparado para receber. Ou a gente pede algo e Deus fala assim: minha filha, eu não vou te dar, sabe por quê? Porque lá na frente tu vai mudar de ideia. É, E não é isso que eu tenho para ti. E aí a gente fica com a força do nosso braço insistindo em algo que não é o momento ou não é para nós. Então a gente tem que colocar todas as nossas vontades na mão de Deus. Vamos falar com Ele, ter essa intimidade que Ele nos direciona. e ele responde. Ele responde. Muita gente vem me falar também, fala assim, pastora, Deus não responde às minhas orações, mas Deus responde todas. Às vezes, o, o sim dele vem para nós como um não, mas ele está respondendo sim. Não responde talvez da forma como a gente Tu está pediu, ele te imaginando. respondeu, só que ele não quer te dar agora. Mas ele responde, ele ouve todas as nossas Ouve. orações. Nós vamos fazer um intervalinho agora, mas logo, logo a gente volta para continuar com esse papo. Estou aqui entrevistando a Michelle Von Groll. E o nosso papo tá muito interessante, porque hoje a gente está falando de cura, de transformação, de tudo que Deus faz nas nossas vidas. Voltamos! Michele, tá tão bom o nosso papo, né? Tô falando de tudo que Deus está fazendo e fez e tá fazendo na tua vida. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o que aconteceu, porque esse assunto ainda está muito presente nas nossas vidas, que é das enchentes. Sim. Foi um momento bem complicado, mas eu vou começar lá, aquelas, lá Lá do começo, começar lá do começo, essa é boa. Lá no começo do ano, no dia 1º, na virada do ano, tu lembra nós orando lá na Uhum, praia? E eu não lembrava disso, sabe, de tudo que Deus estava me falando ao meu coração, que eu nem queria falar, lembra que eu dizia assim, é uma coisa muito forte. Eu uhum. estava com temor. E claro que eu não entendi muito do que Deus estava falando, mas quando começou essas enchentes,
eu entendi, né, do que Deus tinha me avisado, mas eu sei também que Deus, ele cuidou, né, Deus permitiu que acontecesse isso, ele sabe de todas as coisas e nós não estamos aqui para questioná-lo. Mas eu lembro direitinho de te falar lá em casa. Eu disse: "Michele e Eduardo, Deus tem uma coisa para falar para vocês. Vai acontecer algo na vida de vocês, uma bênção tão grande, que as pessoas vão olhar e vão dizer: 'Não, isso, tu e o Eduardo não têm capacidade'. E aí vocês vão dizer: 'Não, isso só é Só Deus Deus. purinho, é só Deus'". E olha o que aconteceu. Então eu queria que tu Foi. contasse para nós. Vocês vieram para cá, né, mas conta o que aconteceu, né, nessa Foi. A enchente. gente mora no Sarandi, né, um bairro que foi muito atingido. A gente mora bem próximo a Assis Brasil, então E ficou famoso teu bairro, né? sim, ficou, infelizmente ficou. Hã, como é muito próximo da Assis Brasil, nunca alagou, né. Claro, mais para o fundo lá do bairro, aquela parte perto do dique, já era comum alagar, mas pouco tempo, Sim. né, e drenavam, enfim. E aí na sexta-feira já estava aquela chuvarada, no dia 3, né, de maio, e aí veio o tal do mapa da mancha de inundação, onde poderia atingir caso rompesse o dique, enfim. Mostrava a casa da minha mãe, que era 3 quadras para baixo, assim, da minha. E aí eu surtei, né, disse: "Mãe, tu tem que sair", porque as últimas ruas já estava com água. E ela: "Mas minha filha, aqui nunca alagou, capaz, não". Eu disse: E se "Mãe, alagasse na rua, na não, casa de nem cabeça, isso, né? né, nem isso. Imagina. Mãe, pega umas coisinhas e vamos". E ela me saiu com uma sacolinha, assim, pouquinha coisa. Fomos lá para casa, choveu aquela noite inteira e tal. No sábado, à noite, a água chegou até a esquina da casa da minha mãe. Já estava sem luz, já tinha jet ski passando nas quadras, enfim, já foi aquela Tava cena uma de horror. loucura. Entrou água na casa da minha mãe e começou a avançar em sentido Assis Brasil, que é para onde a gente morava. E quando eu disse: "Eu vou tentar tirar alguma coisa que vai entrar água aqui em casa, não tem como não entrar". Já estava nas ruas do lado, vai entrar, é certo. E aí aquela força-tarefa, né, vamos E a tua tirar a casa geladeira novinha, né, Michele? novinha, que foi um pedido que eu fiz para Deus que tá nesse Aham. papel, Olha aí. né, uma casa nova do alicerce ao telhado e foi nova, né. E aí, eu sei que disse: "Eduardo, azar, vamos, né, o Fazer que o que vai quê? fazer? Não tem o que Vamos fazer, vou agir? tirar para onde? Não tem para onde tirar, né, o que que nós vamos fazer?". Peguei algumas coisas de roupas ali deles, não peguei nada para mim, Ele esqueci de mim. esqueceu. Eu lembro. Peguei das crianças, do Eduardo, do Theo e tal. E tivemos que ficar acampados lá na padaria, que a gente tem um anexo, né, que a gente uma cozinha, um sofá e tal para nós, vamos ficar lá porque vai entrar água aqui em casa, não tem o que fazer. Passou aquela noite, as ruas tudo alagadas e na nossa casa não entrava água. E A aí, gente tudo o monitorando Eduardo aqui. monitorando, o Eduardo ia de moto e voltava. E tu lembra que quando vocês chegaram aqui, Deus falou de novo, falou: "Eu quero uma coisa pra falar pra vocês, Deus tá dizendo que não vai entrar Não água vai na casa de entrar. vocês". Daí o Eduardo me olhou e falou: "Como? Como assim, né? Já tá todo mundo". Eu digo: "Não sei". Lembra? Bem lembrado, eu disse: Sim! "Não sei, mas não vai entrar". E aí, tivemos que acabar vindo, já estávamos 2 dias sem luz e Sim, tal, viemos pra no cá, levamos domingo, 6 né. horas, eu acho, pra chegar em São Meu Leopoldo, Deus, foi aquele coisa horror, que leva que 40 minutos, desespero. meia hora se não tem movimento. Terrível, passando ambulância e carro de exército, enfim. Viemos pra cá, acampados, né, Foi ficamos no de aqui. domingo pra segunda ou sábado De pra domingo domingo? pra segunda. Tá. No sábado, eu nunca vou esquecer, era o show da Madonna, e deu Isso todo mesmo, aquele é. foi a pior noite. Choveu muito aquela noite É. também. No sábado já tinha entrado água na casa da minha mãe. A gente veio pra cá no domingo da noite, de tarde. E aí tinha uma vizinha que ia lá e monitorava, Uhum. entrava. E ela dizia assim: "Ah, já tá na casa cinza", que é 2 antes da minha. E nessa casa cinza já tinha entrado em toda a casa, Já tinha entrado no no pátio, pátio. já estava entrado dentro da casa, né, Aham. casa baixa, já tinha Sim. entrado. Já tá na casa amarela, e eu disse: "Bom, a próxima é nossa, né". E aí eu fiquei sem falar com ela, assim, uns 2 dias, eu falei: "Ah, coitada, não tá nem conseguindo entrar lá". E aí tinha um pessoal que fazia vídeo, passava, A né, gente e não via, né. mostrava a nossa casa.
E aí passava até a esquina, olhava, a gente tentava espiar, não dava. E aí fizeram até um centro de distribuição ali pertinho da casa de vocês, Isso, né? depois que Ah, foi baixou, depois, foi bem tá, depois, tá. porque ficou alagado, estava Aham. embaixo d'água ali também. E aí, resumindo a história, tem até uma foto linda que ela conseguiu e na casa dela, que é na frente da minha, ela tirou uma foto. Olha a tua casa. A casa do lado tinha água, né? A outra tinha água e a nossa casa não entrou, entrou no pátio. E ela dizia assim, olha, muito faz uma marolinha que avança um pouco e volta, assim, não entrou. Olha, A gente não perdeu absolutamente olha o nada, cuidado. sabe? E, claro, dentro daquela tristeza toda Não, da minha mãe ter claro, com perdido, né? certeza. A gente não entende, Não, mas aquele desespero, mas, gente, a gente acompanhou de perto, só quem viveu, né, tem noção do que foi. Mas glória a Deus, sabe? parece que faz tanto tempo, né? Parece. Eu tenho essa É que a sensação. gente viveu, acho que, Tão sei lá, intenso, né? muito. E aí na padaria não entrou, é claro, ficamos sem luz, né? Tava aquele caos, ficamos quase 14 dias sem luz, sem energia, mas glória a Deus, sabe? Não A entrou gente nem nada. comentou, né, que vocês têm padaria, vocês fazem pães, fazem alimentos. E a padaria é no Sarandi, né? É, no Sarandi. E aí conta do freezer. Ah, sim, Que não até. ficou só na Não. casa. Olha o que ela tem de história pra Sim, contar. no sábado já faltou Luz. luz, né? Antes vocês virem pra cá, né? Antes da gente ver. Sim, antes da gente ver. E aí tinha, né, armazenado, congelados ali os pães. E aí ficou o domingo sem luz e tal. O Eduardo retornou lá para buscar a moto, lembra? Foi ele, o Vandinho de carro, Quando que eles foram? como a gente veio de carro, ficou a moto, Tá. ele falou, eu vou pegar a moto, que Isso. a moto vai Tu ficar nem embaixo queria, d'água. né? Eu Tu não disse, não vai, não precisa. vai. Não, tu não vai conseguir voltar. Isso Aham. mesmo. E eles foram. E aí foi como ele foi de carro, Foi no domingo mesmo. foi na segunda, eu acho. Ou Porque foi no domingo, foi no domingo. foi porque vocês não vieram direto aqui pra casa. Isso, verdade. Que eu tava esperando vocês, lembra? E aí, eu sei Foram que o pra Eduardo encheu o carro com pães para trazer aqui para a igreja. Pegou umas formas e tal. E os pães estavam intactos. Já fazia mais de 48 horas sem luz. E claro, né? Ficou alguma coisa lá. Sim. Quando a gente voltou, sério, inacreditável, assim, sabe? Geralmente, o que acontece? Você começa a descongelar, né? Fermento, ele chega até a abrir. Imagina uma porta de um Sim. freezer. Quanto tempo sem luz, Michele? 14 dias. Imagina, 14 dias é pra apodrecer tudo, né? Sim, estava intacto. Quando fizeram filmagem e tudo, né? Sim. Quando abriram o freezer, tava tudo ali. Intacto. Não, é inacreditável porque quando, né, descongela e congela, enfim, Sim. perde, não teria, não, estava intacto. Até isso não perderam. Estava intacto. Então, assim, o cuidado de Deus em todas as coisas, né? O tempo todo. É até, sabe, A gente fica às será vezes que é isso constrangido, né? tudo? É. E gente, é. É a Deus mão é dele. maravilhoso, ele E cuida aí tudo. a gente vê que a gente faz tão pouco, né? Pra Muito Deus. pouco. Porque tudo que ele faz pra nós, o cuidado dele, né? Ele nos protege, nos livra. A gente não entende. Mas a gente tem que agradecer. Porque Deus, ele cuida de detalhes. E lembro nitidamente de eu falar o porquê, mas Deus mandou que não ia entrar água lá na casa de vocês. Não entrou. E não entrou. Não entrou. O bairro, literalmente, Assis Brasil, embaixo E eu conto d'água. isso pra todo mundo quando eu falo, né? Porque daí eu disse, porque todo mundo pergunta, eu digo, não, graças a Deus, na nossa casa não entrou. Porque se tivesse entrado, a gente mora aqui em São Leopoldo, aqui é muito alto. Se tivesse chego aqui, São Tinha. Leopoldo não existia mais. Sim. Né? Eu até me lembrei agora que a gente foi a Erechim no final de semana passado. E, Michele, eu fui naquela ponte de Lajeado, passei Uhum. eu fiquei horrorizada. Eu não Altura. tinha noção da altura daquela ponte. Ai. E o Fábio foi bem devagarzinho, ele assim, Preta, olha aqui. É uma altura absurda. Pra gente ter noção da Pra quantidade. ter noção da altura da água. Uhum. Aí ele falou, olha agora pro estoque, daí tem a estátua Uhum. da Liberdade, que ficou só. Eu digo, gente, é um dilúvio. É muita água. E tanto é que as estradas ainda estão em reformas. Sim. A gente parou, imagina, 7 vezes, porque eles estão ali controlando, para um lado, segue o outro, porque estão reformando. Mas eu digo assim, ó, o nosso povo, ele é um povo unido. Sabe, eu já vi a nossa paisagem bonita de novo. Verde, isso é a mão de Deus também. Eu andando pelo Planalto, né?
e disse pro Fábio: olha aqui, olha como Deus, ele coloca tudo no lugar, né? Tudo Tu verde. falou agora da paisagem verde, eu lembrei de um detalhe que Ah, foi cuidado de Deus, assim. ele cuida de detalhes. Dizem que não pode plantar orquídea, né? Não Mas sei. o Eduardo, na terra, assim, no chão, Diz que que não não vem? vem. É, não sei. Aí eu ganhei essa orquídea da Cris, da minha cunhada, de aniversário. E aí ficou aquela orquídea lá, e eu disse, Eduardo, ela não tá meio murchinha, mas o Eduardo é o dedo verde, né? O que ele planta, Aham. floresce. Eu disse, tenta, Eduardo, ela já tá, né, mortinha, tenta plantar na terra. Eduardo, tu acha? Eu disse, tenta. Eduardo plantou, pegou a orquídea, na grama, assim, na entrada, na porta Ou de tu casa. pode colocar na E isso, se árvore, coloca, e alguma não coisa pode assim. pegar sol, tem todo É, um cuidado. tem, é Não, a difícil. minha pega chuva, pega sol, enfim, pegou enchente. E aí, quando a gente volta pra casa, depois de 15 dias, eu nunca vou esquecer essa cena, assim. Primeiro que a gente olhou, a minha casa não tinha marca no muro, Aham. mas na parede, na minha casa não entrou É no água no jardim. pátio. Uhum. A gente olhando as casas todas com marcas e eu olho a minha casa e eu só agradecendo, Deus, muito obrigado, minha casa não tem nem marca. Nem a marca o senhor Ah, deixou. Foi tão perfeito que nem marca ficou. E quando eu olho para aquela orquídea, ela chega a estar assim viradinha. A gente contou, tinha 16 flores. A orquídea floresceu em pleno maio 16. com E ela aquela não é, ela enchente. é na primavera, né? E não gosta de muita umidade, tem Não, todo aquele nada. cuidado, A não. água é muito pouca água. Imagina, aquela água Não suja da sabia disso. enchente. Floresceu a minha orquídea, eu tenho foto. 16 flores lindas, assim. Então, não precisava, mas até isso Deus fez, sabe? Aham. Pra dizer, olha, eu Porque ele cuidei. cuida do teu coração. Ele sabe que tu ia ficar feliz com isso. E ele tava mostrando, Michelle, eu tô aqui contigo, com É o vocês. Eu cuidado cuidei. dele. Sabe, é o sinal dele. É, Ai, tem pessoas que podem pensar, ai, mas uma flor não. Mas tem significado pra ti, tu plantou ela. é. E mesmo na enchente. E a orquídea realmente não É gosta. chatinho de Não cuidar. gosta de água. Agora, tu falando de flor, tem uns minutinhos ainda. Uma vez, eu acordei de manhã, não acordei muito bem. E aí, tava bem, foi na pandemia. Que daí tinha dias que a gente não acordava, né? Com um clima muito bom, de ver tudo que estava acontecendo. E eu escutei um louvor, era a primeira vez que eu tinha escutado aquele louvor, que é Girassol o nome do louvor. E, e eu peguei um café. A Tati tinha passado que eu peguei o café, comecei a tomar e me sentei no meu passaprato. E eu tenho a sacada ali, que tu sabe, do meu Uhum. apartamento. E tava tocando aquela música. Girassol, né? E aí Deus começou a falar comigo através daquela música. E aí daqui um pouco eu olho pra sacada, olho pra rua, porque eu nunca olhei para as casas da frente. E eu olho a casa da frente. Eu olhei muitos, agora tu falou da quantidade. Não sei por que me veio isso. Muitos girassóis virado pra mim. Eu olhei e falei assim, Tati, tu sabia que a casa aqui do vizinho tem Girassol. girassol? Ela disse, não sei. A música falando disso, sobre o girassol, do café. E eu olho e comecei a chorar. Aqueles girassol tudo virado pra mim. E ali Deus De falou costas comigo. pro sol. Então Deus, ele é de detalhes. Na natureza. Assim como lembrei disso, nunca Sim. mais tinha lembrado. Tu falou da orquídea e eu lembrei dos girassóis. Então é isso que Deus faz com a gente. Ai, é tão, tão lindo esse cuidado de Deus. Mas, Michelle, tu não vai acreditar, tá chegando no Acabou. finalzinho do nosso programa. Mas foi tão bom. Foi um programa Obrigada. leve, mas também forte. Porque tu estava falando da cura, da transformação, de tudo que Deus fez e vai continuar Amém, eu fazendo creio. na tua vida, da tua família, da nossa família. E que ele continue Eis-me cada vez aqui. mais. É isso aí, essa frase é pequena, mas é poderosa. Eis-me aqui. Então, obrigada por ter aceito o meu convite. Espero que Eu que seja a primeira de agradeço. muitas. Que o programa aqui está sempre disponível para ti, para contar Obrigada. tudo o que Deus fez e vai Vai fazer. fazer. Na tua vida vai ter ainda grandes histórias para contar, porque é isso que Deus quer de nós, que a gente fale do amor dele e glorifique Jesus. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, nosso programa está chegando no finalzinho. Quero agradecer a presença de vocês. Não esqueçam que todos os domingos eu estou aqui com vocês, às 21h30, aqui na Masper TV. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até domingo que vem.
Tchau, tchau.